ao nosso seminário sobre as indústrias criativas. É o 44º Fórum de Debates do Brasilianas. Bom, já está na mesa aqui o Gabriel Bichara Santini Pino, que é coordenador de mapeamento da indústria criativa no Brasil, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, FIRJAN. E estamos aguardando também em breve aí o Marcos André Carvalho, que é secretário de Economia Criativa do Ministério da Cultura, que já está a caminho aí. Eu queria só pegar alguns pontos aí sobre o tema e sobre as novas mídias também, que é algo que surge no meio desse turbilhão trazido pela internet e pelas redes sociais, né? Nós estamos em momentos de ruptura aí, em vários setores, em várias áreas. Essa questão da internet, das redes sociais, está acabando com a intermediação que havia em muitos setores, né? A indústria fonográfica de um lado, com o fim daquele controle que tinha as majors, né? No caso da indústria de livros, as editoras perdendo também esse controle. Hoje você tem, digamos, livrarias como a Amazon, que permite que você já faça os seus próprios livros e envie para lá. Você tem no próprio MEC, a indústria de livro didático, em breve, com o avanço aí dos tablets e tudo, você inverte, acaba também com aquele poder absoluto das editoras, né? E nós temos da mídia, as organizações de mídia também, que estão perdendo gradativamente o poder sobre a notícia, sobre a formação de opinião. O mercado de opinião, onde se plasma aí a política, o jogo da política econômica e tudo, que as redes sociais, as manifestações de junho, digamos, trouxeram simbolicamente o fim de um período em que os grandes grupos jornalísticos comandavam de forma ampla e cartelizada o mercado de opiniões. É interessante que nós temos, quando a gente pega o fenômeno das novas tecnologias, o que aconteceu nos Estados Unidos, com a própria indústria do cinema, com a telefonia, com o telégrafo sem fio, que foram processos que as novas tecnologias, elas trazem no primeiro momento uma explosão de criatividade, permite uma disseminação de experiências aí, antes da regulamentação. Então nós tivemos isso no rádio, com inúmeras rádios sendo criadas, quase artesanalmente no começo, as televisões também, televisões municipais de alcance limitado, mas trazendo, digamos, uma nova opinião pública à tona, né? Nós tivemos com o próprio telégrafo sem fio, quando ele surge, se tinha algumas experiências regionais bem-sucedidas, daí vem a regulamentação. E a regulamentação sempre se dá em nome do ganho de escala, e o ganho de escala permitindo a criação de grupos mais fortes, que vão garantir uma qualidade maior do trabalho, vão garantir investimentos melhores, revertendo para o chamado bem comum. Esse é um álibi recorrente que acabou levando nos Estados Unidos a regulamentação em todos os níveis, né? A regulamentação das rádios, das televisões, depois a permissão para a criação das redes nacionais, e a partir das redes nacionais, digamos, todo aquele conjunto de experiências acaba fechada aí, em alguns grupos, criando cartéis, até na economia mais aberta do mundo, que era a economia americana. Então, gradativamente, essas experiências elas são centralizadas novamente, e daí você tem fenômenos muito interessantes, que essa centralização inicial se dá em nome do chamado bem comum. Então, digamos, a partir do momento que você tem redes de rádio, de televisão, elas conseguem a publicidade nacional, conseguindo a publicidade nacional, elas ficam fortes e podem dar uma contrapartida muito maior à sociedade, na forma de programas educativos, de programas que tragam conteúdo que uniformize, digamos, as culturas regionais. Esse é o passo inicial. Depois, gradativamente, essas bandeiras, que as únicas que legitimariam, teoricamente, digamos, aí, os grandes monopólios e grandes cartéis, vão se diluindo.
E daí nós temos esses fenômenos aí que as redes de emissoras ficam donas do espaço, transformam o espaço em coisas ativas, em seus ativos, né? E a criminalização se dá em cima da rádio comunitária, daquela rádio que efetivamente, digamos, marca o início dessas novas tecnologias, né? E daí a busca, digamos, do retorno pelo retorno leva a esses fenômenos aí de educação em massa, né? Programa do Ratinho, Fantástico, da Atena, perdendo totalmente o foco inicial. Nós estamos agora em um fenômeno similar, muito mais amplo do que os fenômenos anteriores aí, que é a questão da internet e a questão da cultura digital trazendo um novo mundo pela frente, onde você tem um conjunto de discussões amplas aí no marco civil da internet para impedir que haja o que ocorreu com todas as tecnologias anteriores, né? E essas tecnologias anteriores sufocaram as manifestações regionais, sufocaram a produção regional, a partir do momento que permitiu a criação das grandes redes, né? Nós tivemos aí, desde quando o Telégrafo Sem Fio surge a primeira agência de notícias, fortalecendo os jornais que estavam ligados àquelas agências de notícias, uniformizando a opinião. E, digamos, dentro de um ambiente democrático, aí a pluralidade de opinião passa a ser um elemento central de democracia, né? Então, a partir do momento que você uniformiza a opinião, mata as manifestações regionais, mata a cultura regional, você acaba jogando tudo no mesmo pote aí, pasteurizado, né, da chamada mídia de massa, e afetando a democracia, afetando manifestações culturais e tudo mais. Quando vem a internet, ela permite, pela primeira vez, você vislumbrar, romper com esse padrão e permitir uma igualdade relativa de condições aí que abra espaço para a cultura regional, abre espaço para as manifestações de grupos, para as manifestações de minorias. E nós estamos aí no alvorecer dessa nova era, que pode levar a novos modelos de centralização ou pode levar a uma oportunidade, a um equilíbrio maior, digamos, nesse mercado de opinião que traga mais democracia, mais inclusão e tudo mais, né? No caso das indústrias criativas, você tem um desafio grande. Eu lembro logo que entrou o ministro Gil aí, me convidou para algumas rodadas aí com os conselhos estaduais de música e tudo, porque você tem um desafio duplo, né? De um lado, abre espaço para que você mostre a sua produção, mas abre espaço para que todo mundo mostre a sua produção. Então, digamos, você tinha aquele filtro das gravadoras, que era um filtro extremamente restritivo, né? Meus tempos de Folha, eu tinha uma coluna de música aos domingos, eu ficava indignado de eu ter revelado mais músicos na minha coluna de economia, na área de economia, que a crítica de música, efetivamente, que era fantástico. Eu revelei, eu acho que fui o primeiro a falar de Yamandu, Renato Braz, Fabiana Cosa. Eu falava, mas por que os outros não? Porque você tinha todo um sistema que você tinha que passar pelo filtro da gravadora, daí quando chegava na gravadora, a gravadora empacotava, mandava para as editorias de música, de cultura lá, tinha os esquemas de jabá e música. Então só quando alguém conseguia romper com esse círculo que ganhava um mínimo de visibilidade, né? Hoje você consegue, através da internet, ter acesso à produção cultural do mundo, né? Mas e daí? Como que você se diferencia, né? Então, uma das grandes discussões que houve na época lá, até foi interessante que numa dessas discussões, a gente falou da cadeia produtiva da música, e um grande pianista aqui do Rio falou, não, na cadeia produtiva da música, a parte mais importante é o músico. E apesar de adorar o mundo musical, fui obrigado a discordar. Falei, infelizmente não é, porque o músico é matéria-prima abundante no Brasil, né? A figura diferenciada é aquela que consegue pensar modelos de negócio. De que maneira que eu vou pegar minha arte e vou conseguir diferenciar e jogar no mundo? Eu tive esse fim de semana na minha cidade, lá Poços de Caldas, que virou um centro cultural fantástico. Está havendo uma explosão da cultura no Brasil inteiro. Nossa, em Poços, que é uma cidade média, lá tem o pessoal do choro, lá tem o pessoal do hip hop, tem o pessoal do rock progressivo, tem o pessoal do baião, tem o pessoal do blues. Uma cidade de 140 mil habitantes. Tem a moda de viola na praça, tem
É uma miscelânea fantástica e extraordinária. Mas como que você se distingue? Como que você aparece? Antes ninguém entrava no salão, agora todo mundo entra. Como que você se diferencia dos demais, né? E daí entram vários aspectos aí que a gente vai ter que pensar em termos das indústrias criativas aí, e novos modelos. E daí quando você pensa em novos modelos, quando você abre, digamos, a nova tecnologia, as barreiras se quebram e daí surgem experiências novas, fantásticas, que deixam todo mundo aturdido, como é esse caso das casas fora do eixo, que foram alvo da maior campanha unânime que eu já vi na minha vida, a esquerda e a direita batendo inapelavelmente neles, né? Você fala, por que a esquerda e a direita estão batendo? Por razões variadas, né? Porque é um grupo que trabalha o conceito de comunidade. Isso aí, você pegar o meu amigo Jabor, isso é comunizante, né? O Alicano uma vez chegou a dizer que em cima das redes sociais, aí, de um livro de história, era a nova forma do comunismo. Era fantástico, eram alguns estudos de Manuel Castells, né, o maior sociólogo aí dos novos tempos, que inclusive tinha sido convidado para a inauguração do Instituto Fernando Henrique Cardoso, né? Então a direita assustada com esse igualitarismo das comunidades, e a esquerda assustada pelo fato dessas comunidades visarem o mercado. Ou seja, a partir do momento que a casa fora do eixo conseguiu organizar circuito de shows, ela teve acesso a um conjunto de verbas públicas, e tendo acesso ao conjunto de verbas públicas, ela tinha um diferencial sobre os músicos. Então ela dava visibilidade para os músicos e pagava menos para os músicos. O que é algo perfeitamente legítimo em termos de mercado, né? E daí a esquerda ficou também horrorizada com esse modelo, né? Então quando você olha os dois lados, e daí é interessante que... E a direita combatia e fala, não, vocês... Não, até participei outro dia de um debate aí na... Fala, não, mas a casa fora do eixo, ela depende de verbas públicas, logo ela não pode ser considerada autossuficiente. Eu falei, mas vem cá, e o Instituto Cultural Itaú? E o Instituto Moreira Salles? Que fazem belos trabalhos, mas dependem de verbas públicas da mesma maneira, né? Então, por que essa indignação de lado a lado? Porque são novos paradigmas, né? Quando o pessoal começa esse mídia ninja, um trabalho fantástico, né? Eles vão para a rua, fazem um contraponto extraordinário, ganham visibilidade, daí começam os ataques também em cima de padrões muito interessantes, né? Eu tenho um conhecido que comanda aí a parte digital do Globo, que fez um artigo e falou, não, mas o acabamento deles... O que é esse acabamento? Nem vou falar em terra em transe aí, que compararam muitas vezes. Quando você pega o padrão convencional de notícia, da mídia de massa, é um padrão que está muito perto da dramaturgia. Você já perdeu a característica de notícia, né? Então eu vou fazer uma matéria, eu tenho que roteirizar aquela matéria, principalmente televisão. O que é roteirizar? Eu tenho que dar cores bem fortes aí para os bandidos, tem que transformar uma parte em bandido, uma parte em mocinho, tem que, se for possível, puxar pelas lágrimas daquela pessoa lá. Se for um jogo de futebol lá, pega a torcida tudo paradinha lá. Aquela o cara de sono, aí daí a câmera no repórter. Daí quando a câmera chega na torcida, eles começam a pular que nem o programa de auditório, né? Então, quando você pega a Veja, desde os anos 70, você começava a semana, pegava um tema, qual que é o melhor enfoque para esse tema, antes de apurar, né? O melhor enfoque seria se ocorresse isso, aquilo. Então o repórter vai para a rua para levantar declarações que permitam você compor o produto. Então, digamos, essa mistura do marketing, do produto, da dramaturgia com a informação, isso aí gerou distorções monumentais, né? Então, para mim, se eu for atacar alguém, eu tenho que tratar aquele alguém com os mesmos recursos da dramaturgia. Ou seja, eu pego o adversário e transformo num Drácula, num vampiro, num lobisomem, assim, que renasce toda hora das cinzas aí. Então você vai dando transforma num super bandido, porque você cria aquela solidariedade contra o bandido, e eu sou o mocinho. Opa! Eu sou o único que consegue enfrentar aquele bandido. Então é por isso que... E é muito interessante, quando você pega a campanha do Obama nos Estados Unidos, a primeira campanha do Obama, usaram todos esses recursos, né? Ele era fundamentalista, era de família ligada ao pessoal que derrubou as Torres Gêmeas, mas criaram através das redes sociais, e os jornais, a Fox News, e todo mundo batendo firme nisso. Quando você pega o Brasil,
quando a mídia tenta enfrentar as redes sociais, cria esse mesmo modelo, né? Então as Farc iriam invadir aí, 200 mil soldados das Farc iriam se aliar aí ao Lula, iriam invadir os quartéis, tudo isso ocorreu, né? Na época. E daí você passou a ter, nessa dramaturgia, um distanciamento cada vez mais da notícia e da realidade. E quando vem as redes sociais, elas desnudam isso, né? Então quando vem essa mídia ninja aí, com aquela linguagem crua, notícia sem o creme de leite em cima, né? Então o argumento desse colega é assim, não, mas não tem acabamento, acabamento é uma questão de linguagem, eu quero fato, ele está mais próximo do fato do que aquela maquiagem que é dada. Até fala, não está mais próximo do fato porque teve um caso X que eles filmaram um soldado como sendo infiltrado e mostraram chegando, e daí nós que somos profissionais, que temos uma empresa que medimos, analisamos todos os ângulos lá e vimos que não era a mesma figura. Então somos nós, uma empresa organizada, que podemos fazer isso. A mesma empresa organizada que legitimou a bolinha de papel na cabeça do Serra, né? Então, digamos, então esse modelo, ele vai criando conflitos e vai criando cortes em todas as linhas. E daí nós chegamos nas indústrias criativas aí. Então você, de um lado, acaba com a intermediação absoluta, aquele controle das editoras, das gravadoras. E qual o modelo que vem em seguida? Nós temos um país fundamentalmente criativo aí, nós temos o artesanato. Nós temos, digamos, quais as políticas que são essenciais para enfatizar esses novos modelos, né? Eu acho que a discussão hoje é muito mais para levantar elementos, para saber quais são as políticas que são aquelas que multiplicam. Então, quando vem os pontos de cultura, que permitem você lá ter uma tribo de índios, montar vídeos e pegar sua arte e trazer para a internet, é uma coisa que multiplica. Quando vem uma lei aí do cabo aí, que obriga uma parte a ser em produção independente, é algo que multiplica. Então você vê florescer um conjunto de novas empresas aí em cima desse modelo, né? Quando você tem, digamos, uma obrigatoriedade das redes de emissoras ter produção local, você multiplica. Então a diferença entre as diversas formas de cultura, de apoio à cultura, são aquelas que multiplicam e aquelas que se encerram em si. Se eu faço lá um concerto com a orquestra, com a Filarmônica de Berlim, lá é inesquecível lá, mas ele não multiplica, né? E o ponto central é o seguinte: como eu dou visibilidade para a marca Brasil, para a arte regional, dentro desse oceano imenso aí, que é a internet. E quando nós pegamos alguns dos valores hoje que movimentam a rapaziada mundialmente, o Brasil tem um conjunto desses valores muito presentes, né? Nós temos a questão da natureza e meio ambiente. O Brasil tem uma imagem fortíssima em relação a isso, né? A questão da sensualidade, a questão do modo de ser brasileiro. Esse modo de ser brasileiro aí, teve um período aí que a camisa verde e amarela estava em todo lugar aí. Até tive uma discussão com colega lá, o Clóvis Rosa, que fala, não, porque a combinação de cores é bonita. Eu falei, nunca soube que era bonita, né? Mas você conversava com um executivo francês e falava, na França todo mundo camisa verde e amarela. Porque o modo de ser brasileiro, esse modo descolado, afetuoso. Na Itália a mesma coisa, né? Eu estava lembrando até aquele filme do Walt Disney, em que surge o Zé Carioca, que você tem um pincel, o Pato Donald está lá, daí você tem aquele pincel, vai criando o Zé Carioca. Quando acaba de criar o Zé Carioca, ele dá um abraço no Pato Donald, e o Pato Donald fica com os olhos esbugalhados lá de satisfação. Então você tem um modo de ser brasileiro, mas como que eu coloco na rede? Se a gente vê hoje, digamos, a diferença, os grandes sucessos americanos aí, internet e tudo mais, é modelo de negócio. É modelo de negócio. Não é, você tem uma tecnologia, mas a tecnologia hoje está disponível para todo lado. A tecnologia hoje em dia virou commodity. Então, quando você olha todos esses pontos, é modelo de negócio. Nesse sentido, o que o Brasil fez? Num certo momento se pensou em criar um portal Brasil para expor a arte brasileira. Cadê? Em outros momentos tem o artesanato, a diferença de preço entre o que é para o artesão e o que é vendido nas lojas de São Paulo é brutal. Então, de que maneira que você
se apropria, permite ao artesão se apropriar de mais coisas. Essa questão da cadeia produtiva e da tributação, que é outro ponto relevante também. A partir do momento que você tem, a gente vai ter em breve aí o computador, a internet substituindo a TV aberta também. Né? Então já veio a TV a cabo, que já rompeu com esse monopólio da TV aberta. Vem a internet, nos Estados Unidos hoje as pesquisas dizem que de 55% a 60% das pessoas assistem os seus programas favoritos de televisão no computador, através da internet. De que maneira que nós estamos vendo isso aí? De que maneira que as indústrias criativas vão se colocar nisso? De que maneira que a regulamentação e as novas leis vão tratar esse problema? Nós temos hoje uma situação muito interessante, que até algum tempo atrás tinha os grandes grupos de mídia nossos, com a posição de cartel, atacando toda forma nova de manifestação, desde blogs, novas formas culturais e tudo, não abrindo mão de nenhum dos recursos públicos aí que elas consideravam como um direito divino, e usando algumas formas de abuso de poder econômico, como bônus de veiculação na publicidade e tudo mais. Elas se preparam em 2005 para enfrentar as grandes empresas de telefonia. Entram na política pesadamente, querendo eleger um presidente que impedisse o avanço das empresas de telecomunicações na sua área. Daí descobre que os grandes adversários são as redes sociais. Então hoje nós temos o Google, que é o segundo faturamento publicitário do país, atrás apenas da Globo, uma estrutura de custo mínima, né, porque é tudo concentrado, é tudo ganho de escala, é tudo custo marginal, praticando bônus de veiculação, os mesmos abusos que a velha mídia usava para impedir a entrada de novos competidores, e usando com a competência jogo de profissional. Então quando entra o Google e faz essa mudança monumental, o Facebook também entrando atrás, acaba, digamos, aquele modelo se esgota. Então as empresas hoje estão querendo formas de regulamentação que estabeleçam alguma isonomia com os grupos estrangeiros, na parte tributária, fiscal, nos impostos aqui que são cobrados de grupos nacionais, né? Então você tem um conjunto de novos atores aí que abre um universo pela frente aí imprevisível nesse momento. E por ser imprevisível tem que haver muita discussão para que as políticas públicas consigam garantir um modelo que garanta a pluralidade, que garanta a competição, e a competição é o seguinte, é o pequeno, que seja criativo, tem espaço para crescer. Em todo o processo de cartelização, no primeiro momento você aparentemente, você cria um padrão novo aí, com mais recurso, com mais disciplina, com mais valores nacionais, como eram os álibis nos Estados Unidos, e no segundo momento mata qualquer forma de criatividade, como ocorreu com a nossa TV aberta hoje. Comparar a qualidade da TV aberta dos anos 70, 80 e agora, a diferença é brutal. É brutal, por quê? Porque o cartel ele vai contra qualquer forma de criatividade. Então, digamos, esses são os temas que a gente vai querer desenvolver. Aqui eu queria convidar o Marcos André Carvalho também para fazer parte da mesa aí, e a gente abrir as discussões aí sobre um desses temas centrais aí para... Bom, então aqui pela ordem eu passo a palavra ao Marcos, então, para a sua apresentação.